Então, Carol, essas recentes tarifas impostas pela China e o fim da isenção de importação pelo México para produtos do agro brasileiro acenderam um alerta no setor. Em um cenário global de avanço do protecionismo, essas medidas levantam dúvidas sobre os impactos nos acordos bilaterais e possíveis reflexos nas políticas adotadas pelos Estados Unidos. Para analisar esse cenário e os efeitos para o Brasil, a gente conversa ao vivo agora com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Luiz Rua, que já está aqui com a gente. Aproveitando para lhe desejar feliz dia de Reis e feliz Ano Novo. Bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valteno. Um feliz 2026 para vocês e que a gente possa continuar nesse ano avançando na questão de abertura de mercados, de ampliações de mercados. Estou à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho também sobre os acontecimentos mais recentes. Bom, os mercados a gente está conquistando, isso é muito bom, mas a gente também tem sido pego por essas políticas de cotas, né? A China com a nossa carne, agora vem o México. Eu queria que você falasse primeiro sobre o México. Isso já está em vigor? A gente consegue levar isso até o meio do ano? Depois do meio do ano é que a gente entra nesse excedente, Rua? Olha, quando a gente fala da questão do México, é importante a gente dizer que os últimos 2 anos foram anos de exceção quando a gente fala do comércio internacional, seja da carne suína, seja da carne bovina, porque até 2023 se pagava essas tarifas para todo produto internalizado no México, que para os países com os quais o México não tem acordo comercial, se pagava tarifa de 16% no caso da carne suína e 20% no caso da carne bovina. Nos últimos 2 anos houve uma exceção, que foi a liberalização total das exportações sem qualquer tipo de pagamento de tarifa, e agora a gente chega no meio termo, em que 70 mil toneladas de carne bovina poderão entrar no México sem qualquer tipo de tarifa, e no caso de carne suína, 51 mil toneladas poderão entrar sem qualquer tipo de tarifa, e que o que passar disso, naturalmente pagará essas tarifas de 16% e 20%, mas lembrando que são tarifas que não proibirão, de alguma forma não serão proibitivas do ponto de vista do comércio, porque em muitos países o Brasil paga 20%, 30% para acessar alguns mercados. Veja o caso dos Estados Unidos, em que o Brasil paga 26,4%, então não são tarifas proibitivas. Eu tenho a certeza que o mercado mexicano continuará sendo um mercado importante para o Brasil e tem crescido muito nesses últimos anos, depois que nós fizemos a abertura em 2023, a ampliação nos anos seguintes com novas habilitações de estabelecimentos. Estamos esperando as novas habilitações também possam vir nesse ano de 2026, assim que segue basicamente da forma como seguiu, com essa pequena diferença aí de um volume que eventualmente terá que pagar uma tarifa que não é uma tarifa proibitiva. Secretário, em relação ao arroz, como que fica a situação? Para o arroz é uma cota de 200 mil toneladas, sendo que o Brasil exportou nesse ano de 2025, no último ano, exportamos algo como próximo de 130 mil toneladas, ou seja, uma cota que o Brasil poderá continuar fazendo uso. O Brasil continuará exportando arroz para o México sem pagar qualquer tipo de tarifa. Essa é a expectativa, até pelos volumes que têm sido praticados nos últimos anos. Tomara, né? Até porque esse é um setor que vem passando por dificuldades com alto custo de produção e sem a compensação devida por causa do preço, até com perspectiva de redução de área plantada, é o que as associações estão recomendando. Agora, com relação à China, secretário, a China falou dos 55%, parece que só a partir do segundo semestre que a gente ultrapassaria 1.100.000 toneladas, mas o próprio ministro Fávaro, o senhor também está envolvido nessas negociações. O que virá pela frente aí com relação à questão da China, hein? Olha, primeiro dizer que foi uma decisão chinesa baseada num processo de salvaguarda, que é um processo que visa justamente proteger a indústria local, né? Então, de fato, o Brasil fica com um montante nesse primeiro ano da adoção da prática de salvaguarda de 1.106.000 toneladas. Nesse ano de 2025, o Brasil exportou algo como 1,6 milhões de toneladas. A gente continua negociando com os chineses, esperamos que os volumes
que foram embarcados antes do anúncio da medida, ou seja, agora no final do ano de 2025, que isso possa entrar sem contabilizar para a cota. Esse é um pedido que nós estamos fazendo aos chineses, que a gente também possa eventualmente utilizar volumes não aproveitados, não utilizados por outros países que eventualmente não utilizarem sua cota. O Brasil tem interesse, até pela capacidade que os produtores brasileiros têm, pela qualidade e pela confiança que os chineses depositam no Brasil, de maneira que a gente espera, então, que a gente consiga avançar nessas negociações e assim o Brasil continuar sendo um provedor seguro e estável de proteína animal para os chineses. Você está meio que mudou a sua imagem aqui, você está aparecendo na vertical. Não sei se alguém aí mexeu aí no seu controle, Rua. Você está aparecendo na vertical, tá vendo aí na tela? Parece que travou a conexão. Acho que travou. Com o Rua, né? Vamos narrar um pouquinho, porque o secretário Rua é muito importante. O Rua, ele é um craque nessa questão internacional e está ajudando muito o Brasil aí nessas... E o ministro Fávaro, né, Carol, nessas relações com os países para a gente poder não só aumentar o número de mercados, mas também de trabalhar do ponto de vista diplomático para reduzir essas cotas, porque elas acabam engessando um pouco, né? Você exportava tanto, você não pode exportar mais que isso, né? É ruim, né, para o Brasil. Vamos ver se a gente recupera, gente, o contato com o Rua. Eu queria perguntar para ele sobre... A questão do Japão. A questão do Japão, porque os japoneses estão vindo agora em março para dar uma olhada na questão da carne brasileira. A gente tem também interesse na Coreia do Sul, se não me engano, Indonésia também. São mercados que têm muita gente, mas são muito exigentes, né, do ponto de vista sanitário. Então, os japoneses viriam ao Brasil para poder dar uma olhada aí nos nossos frigoríficos, no nosso rebanho, para saber se a gente conquista esse importante mercado de carne para o Brasil. Se não tiver o Rua, a gente faz um intervalo e vamos tentar manter novamente contato com o Rua. A gente interrompeu quando a comunicação com o secretário Luiz Rua, que é das Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, apareceu na vertical. Uma cota foi... Agora voltou. Agora está com cota total. Sem cotas, a gente pode conversar com o Rua. Rua, a gente já falou sobre o México, já falamos, você disse que foi uma exceção, 2 anos, né, que a gente exportou tudo sem taxação, sem cotas. A gente falou da China, que vocês estão conversando. E qual era o outro tema que a gente ia perguntar? A questão do Japão. Do Japão. Né? Porque ao mesmo tempo que tem essas dificuldades, né, Carol? O Japão está vindo aí em março, né, para poder olhar a nossa carne, é isso? Exatamente, acho que vai ser um grande avanço, um passo importantíssimo nesse processo desse tão sonhado mercado para a carne bovina brasileira. A gente espera que essa auditoria possa acontecer agora em março, já está, na verdade, confirmada que será em março. Nós esperamos que ela possa ocorrer, que o Brasil possa mostrar aquilo que faz, né, e faz com excelência, tem um serviço sanitário de excelência, tem condições de excelência quando a gente fala da produção da proteína animal e não só de todos os produtos agropecuários que o Brasil produz. A gente espera que esse possa ser um passo importante para que depois, nos passos seguintes, que são daí passos mais, vamos dizer assim, burocráticos, troca de papéis, a gente possa então, finalmente, depois de 25 anos, ter acesso a esse que talvez seja a joia da coroa, talvez um dos mercados mais relevantes que a gente possa conquistar para a nossa bovinocultura de corte. Agora, para aproveitar a presença aqui do senhor, em relação a essa situação da Venezuela, o que a gente pode esperar aí? Tem algum impacto para o agro brasileiro? Olha, o Brasil segue acompanhando a situação e do ponto de vista do comércio internacional de produtos agropecuários, o Brasil continuará à disposição da Venezuela e de todos os países com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas, relações comerciais. O Brasil segue sendo um provedor seguro, estável, confiável e, havendo necessidade, o Brasil seguramente se colocará à disposição, já se coloca à disposição para apoiar na segurança alimentar e em outras questões que se façam necessárias. Não são, a gente deu mais cedo, hoje aqui, os números não são tão expressivos. O nosso comércio com a Venezuela vem caindo ano a ano, mas ali na região de Roraima ainda há uma preocupação que muitos produtores rurais exportam ali para a Venezuela, tem também um comércio, talvez seja os estados na faixa de fronteira com a Venezuela que fiquem um pouquinho mais apreensivos, né, Rua?
Ia depender naturalmente das condições econômicas, eventuais melhorias da situação econômica na Venezuela, que ao longo dos últimos anos perdeu muito poder de compra. Naturalmente, isso abre espaço também para que os produtos brasileiros possam chegar mais nesse país. Como você disse, o comércio vem se reduzindo ao longo dos anos, acho que muito em função dessa questão econômica lá na Venezuela, e eventualmente, se houver uma melhora da situação econômica, naturalmente o Brasil sempre terá produtos de qualidade, com sanidade e em quantidade disponível para entregar também para os venezuelanos e, como eu disse, para todos os países com quais o Brasil tem relações comerciais, e a gente tem aumentado cada vez mais a nossa gama de produtos, a nossa gama de países, os que a gente tem acessado com os nossos produtos. Já foram 525 aberturas, no ano passado um número recorde de 225 aberturas de mercado, e a gente já quer começar 2026 também avançando em outros mercados, em outras oportunidades para o produtor brasileiro. Daqui a pouquinho, o vice-presidente Alckmin, lá no Ministério do Comércio Exterior, vai anunciar os resultados da balança comercial. Eu sei que você tem números aí, mas você certamente vai deixar para o vice-presidente falar. Mas você pode, de uma maneira que não revele tudo, nos dizer da sua expectativa e dizer para a gente, vai ser recorde, apesar do tarifaço americano, do problema da carne de frango, que a gente ficou lá embargado um tempo. O que a gente vai esperar dessa balança comercial hoje, hein? Olha, como você mesmo disse, Walter, não vamos esperar o vice-presidente falar, mas as perspectivas, pelo menos aqui do ponto de vista da agricultura, são bastante positivas, e eu acho que todo o trabalho que nós fizemos de diversificação de produtos. Eu vou te dar um dado que eu acho que é bastante interessante, que nesses últimos 11 meses, não considerando então o mês de dezembro, nós aumentamos as exportações daqueles produtos tidos como não tradicionais da nossa pauta exportadora, ou seja, aqueles que não estão lá entre os top 10 que a gente sempre exportou. A gente aumentou 18% as exportações, mostrando que o trabalho de abertura de mercados, de diversificação, de ampliação de produtos gera resultado, e isso é exponencial. A gente fez um estudo junto com a Apex que mostra que a gente já trouxe, com as aberturas de mercados, quase 4 bilhões de dólares em receitas adicionais oriundas das exportações desses produtos que foram abertos nos mercados internacionais nesses últimos 3 anos, e há um potencial, inclusive, que a gente possa atingir 37 bilhões aí ao longo do médio, longo prazo. Então é geração de renda, é geração de emprego, é geração de divisas para o nosso país que a gente consegue, e naturalmente acho que os números da balança que serão divulgados hoje devem refletir já um pouco dessa transformação, desse movimento que a gente vem vivendo no nosso agronegócio. Luiz Rua, obrigado pela sua participação aqui, secretário. É sempre bom ter o senhor aqui. E boa sorte mais uma vez esse ano. Espero que o Ministério consiga avançar nas negociações diplomáticas com os países que a gente sabe que precisa. A China precisa de carne, a gente sabe que o México também tinha aumentado bastante as importações de carne brasileira. Tomara que tudo isso dê certo e que tenham números muito legais para a gente poder dar amanhã aqui no jornal, né, Carol? Com certeza. Secretário, obrigada pela participação e pelas informações, viu? Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Valteno. Novamente um feliz 2026 para você e para todos que acompanham o Agro Manhã, o Agro Mais, e fico à disposição sempre de vocês por aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.